glória para Jesus. Glória a Deus, que saudade que eu estava de vocês, gente. Muitas saudades, que Deus abençoe a todos vocês. Que alegria para o meu coração poder estar com vocês nessa noite. Nossa, que alegria grande. Muito obrigada a todos pelo carinho. Pastora Rosângela, muito obrigada. A senhora é uma referência para a minha vida. Desde que eu a conheci, tornou-se uma referência para mim. Aí de longe, né, a gente fica olhando assim, me inspirando nas ministrações. Deus te abençoe. Pastor Leleco, muito obrigada. Nossa, todas as pastoras, Natasha, pastora Glaucia, todos os irmãos. Deus abençoe a todos os queridos que estão sempre, né, de vez em quando mandando uma mensagem. É o Gui ali. Gui está namorando, né? Deus é bom. Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês. Nossa, é muita gente linda, né? Se eu for ficar citando nome, vou levar aqui um tempão. Cadê a Márcia? Márcia já correu ali, me deu um cheiro, está aqui. Deus abençoe você, irmão Paulo. Deus abençoe sempre, tá bom? É uma alegria para mim muito grande estar com vocês nessa noite. E eu estou debaixo de uma responsabilidade muito grande hoje aqui. O Senhor sabe como está o meu coração. Glória a Deus. Nosso irmão Rafael, cadê o pastor Rafael? Não sei. Deus te usou de manhã e te usou agora. Glória a Deus. Quem sabe falar é o Espírito Santo, né? Então vamos na pegada do que Ele quer. Abra a tua Bíblia no livro de Ageu. Glória a Deus. Enquanto você localiza o texto, abra a tua Bíblia no livro de Joel. Enquanto você localiza o texto, eu apresento o irmão mais bonito da igreja. Está se sentindo, pastor Leleco? Tá ficando magro? Está malhando todo dia. Aí está se sentindo magrinho. Glória a Deus. Queridos, eu trago uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Eu confesso que, se dependesse do meu coração, eu iria para um outro texto. Mas Ele não me leva em nenhum lugar para ministrar aquilo que eu quero. Posso pôr a igreja de pé, pastora? Por favor, querida igreja, coloque-se de pé. Ao maestro. Deus te abençoe, pastor. Quem localizou Joel, capítulo de número 2, diz amém. Joel só tem 3 capítulos. Ele é um dos profetas menores. Isso não é um menosprezo. É apenas porque a sua escrita foi pequena. Capítulo de número 2, versículo de número 13. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Do versículo 13, eu só quero ler isso aqui. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Versículo de número 28. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Desocupa a tua mão por um instante. Você vai ministrar essa palavra para as duas pessoas que estão ao seu lado. E você vai, com autoridade, não precisa gritar, não precisa falar alto.
mas põe autoridade na voz e libera sobre a vida dele ou dela dessa forma. Nós vamos viver isso aqui. Vamos melhorar? Você vai falar assim: você vai viver isso aqui. Quem toma posse da palavra? Quem toma posse da palavra? Quem toma posse da palavra? Quem já sente Jesus aqui num nível que dá para receber a palavra? Quem acredita que Ele ainda continua fazendo isso aqui? Lamachuriandarabás. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Pode sentar adorando ao Senhor. Judá e Jerusalém está vivendo um tempo muito ruim. O cenário em Judá e em Jerusalém aqui nessa época era um cenário, posso dizer que caótico, desesperador. No capítulo 1, Joel vem dando ênfase ao que está acontecendo em Judá. Os gafanhotos estão arruinando com tudo. E eles estão vindo em levas, em bandos diferentes. Os primeiros que chegam, destrói toda a lavoura, e a lavoura nesse tempo para esse povo era preciosa demais, porque o povo sobrevivia da lavoura, da agricultura. E os gafanhotos estão chegando e arruinando com tudo. Quando os primeiros chegam e vão embora, chega uma outra invasão, uma outra praga dos mesmos gafanhotos, só que em bandos diferentes. E eles vão exterminando com o pouco que vai restando. Aquelas novas pragas vão exterminando com tudo. Para complicar um pouco mais a situação, o texto diz também que, além da praga dos gafanhotos, a nuvem de gafanhotos que invade o lugar, destruindo com tudo, a Bíblia diz também que tem uma seca atravessando a terra. No primeiro capítulo do livro de Joel, ele diz que os rios secam, falta água para o rebanho, a plantação seca, a situação fica desesperadora, e o povo está como? Como se nada tivesse acontecendo. Está havendo aqui uma falha. Quem está governando está falhando, porque não está percebendo. Os juízes também falham. Até os sacerdotes dentro do templo falham. Só que eu glorifico a Deus, porque dessa forma o Espírito Santo gritou no meu coração quando eu estudava esse texto. E a palavra se revela para nós, mostrando isso aqui, que quando reis falham, quando juízes falham, e quando sacerdotes falham, não é o fim para Deus. Porque quando reis falham, juízes falham e sacerdotes falham, Deus ainda tem profeta para levantar. Levantou Joel. Quem é Joel? É alguém que não é de uma linhagem tão famosa. Quem é Joel? Eu creio que é alguém que Deus foi lá nos bastidores, pastora, e levanta com autoridade. E quando quem está governando está falhando,
Joel vem cheio de Deus profetizando. Acorda, gente. Acorda. Acorda, porque o que está acontecendo no nosso meio não é normal. Acorda. Aí Joel começa a profetizar. Quem é Joel? A Bíblia só fala isso aqui de Joel. Ele é filho de Petuel. Mas nada a Bíblia diz sobre Joel. Só isso aqui. Mas vem esse moço, cheio de autoridade, no meio de um tempo frio, opaco, num tempo de religiosidade, como a senhora cantou aqui, pastora. Vem Joel profetizando: acorda, Judá, acorda, Jerusalém, porque o que está acontecendo aqui não é normal. Não é normal plantar e não poder colher. Isso não é normal. Deus está movimentando e o povo não está vendo. Como que estava o povo nessa época aqui? Frios, dispersos. Tinham os horários dos cultos, os dias dos cultos. Iam para os cultos como se nada tivesse acontecendo. Cantavam como se nada tivesse acontecendo. Ofertavam como se nada tivesse acontecendo. Sabe como esse povo estava vivendo? Numa verdadeira religiosidade. Aí eu acho interessante o texto, e tem outros que provam isso aqui. Eu acho interessante que no meio de uma frieza tão grande, Deus sabe nos atrair. Ele sabe onde Ele toca. Oh, Espírito Santo. Ele sabe exatamente onde tocar para despertar você. Deus tocou no lugar certo. Levantou Joel. E Joel está profetizando: acorda, gente. Sabe qual foi uma das maiores preocupações de Joel? Não era com a falta de mantimento na mesa. Uma das maiores preocupações de Joel, sabe qual foi? É porque o culto começou a ser afetado, atingido. Porque Deus tocando na agricultura e faltando lá, o culto era atingido porque faltava a oferta. A oferta nesse tempo eram grãos, animais. Aí Joel vem sacudindo. Todo mundo, acorda, gente. Acorda, 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 acorda. Quando que isso já aconteceu nos dias dos seus antepassados? Quando que isso já aconteceu nos nossos dias? Isso aqui que está acontecendo agora não é normal. Acorda! E ele vem dando uma sacudida. Aí o que eu acho mais lindo nesse texto, e dessa forma o Senhor soprou e gritou no meu coração, é que todas as vezes que Deus te cobra mudanças, Deus vai te dar o caminho a ser seguido. Deus nunca vai cobrar mudanças de nós, sem nos dar a direção da qual nós devemos seguir, passar a seguir. E eu me encantei com isso aqui, porque Joel está gritando: acorda, gente. E ele começa a dizer: santificai-vos. Vamos nos voltar para Deus. Ele está tão desesperado, pastor Leleco,
que ele usa essa expressão, uivai. Aí hoje, com calma no carro, enquanto vínhamos mais uma vez, eu vim ler esse texto. E eu encontrei uma pérola aqui que dá para expressar a agonia da alma de Joel em tentar sacudir o povo. Porque ele começa a dizer assim: vocês noivos, levantai dos aposentos. Vocês noivas, se ausente do quarto de núpcias. Sabe o que ele está querendo dizer? Nós precisamos ter uma ação imediata. Nós não podemos perceber que tem coisas fora do lugar e ficar como se nada tivesse acontecendo. Desperta. Ele vem sacudindo a população, Judá e Jerusalém, e na sequência ele começa a dizer: olha, vamos nos santificar. O caso está desesperador, mas se nós nos voltarmos para Ele, eita glória! Se nós nos voltarmos para Ele, Ele muda esse quadro, Ele reverte essa história, Ele muda esse cenário. Eu não sei quem já começou a entender, mas a palavra do altar nessa noite para você é essa: se voltar para Ele, Ele muda qualquer quadro, Ele muda qualquer cenário, Ele transforma o caos em honra. Joel está desesperado aqui. Joel está agoniado, e no versículo 14 do primeiro capítulo, ele diz assim: olha, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Sabe o que ele está querendo dizer, pastora Natasha? Que clamar individualmente é bom, mas reunião em unidade. Se nós nos unirmos, se nós nos voltarmos, Deus muda esse cenário. Se nós nos unirmos, se nós nos voltarmos para Ele, Ele muda esse cenário. Eu vou de novo: se nós nos unirmos. Eita! Se nós nos unirmos, se nós nos voltarmos, vai voltar a ter vinho, vai voltar a ter alegria, vai voltar a ter azeite. Ele começa a dar o caminho, observa, ele mostra a realidade, ele vem sacudindo o povo. E agora ele vem dando a receita: olha, o segredo é nos voltarmos para o Senhor. Sai da religiosidade. Chega de entrar num ambiente como esse, como sendo só mais um culto. Chega de vir a esse lugar só para ser visto, só para perceberem que você veio. Rasga o coração. Rasga o coração. Olha o que ele completa dizendo, e você leu comigo: rasga o coração, não só vestes. Sabe o que eu parei para observar? Que rasgar veste é fácil. Posso te falar uma coisa? Rasgar vestes, além de ser fácil, é bom. Porque quando a gente rasga vestes, tem plateia vendo. Mas e coração? Que ninguém consegue ver. E coração? Só tem um que enxerga quando você rasga o coração.
Mas eu também tenho uma boa notícia, ele não deixa de ver. Joel está dizendo, olha, rasgai o coração e não as vestes. Ele está querendo dizer isso aqui, o povo estava fazendo muito para ser visto por outros. Está fazendo muito para ser notado por outros. Mas aquele que precisa nos ver de verdade, será que ele está vendo? Rasga a alma. É só um meio, o que está acontecendo é só um meio que Deus está utilizando para nos chamar para perto. Vamos nos voltar para Ele, é isso aqui que Ele está querendo dizer. Voltem-se para Deus. Porque se nos voltarmos para Ele, Ele coloca tudo de volta no lugar. Aí ele começa a dizer, vai ter vinho, vai ter azeite, vai ter trigo, vai ter vinho, vai ter azeite. Se nos voltarmos para Ele, Ele põe tudo de volta no lugar. Santificai. Aí o que me chamou a atenção nesse texto, e foi o que mais me encantou, é que na sequência, e eu fiz questão de ler com vocês, Joel começa a dizer, olha, se Deus chegar aqui, além de colocar tudo de volta no lugar, Ele ainda vai nos encher, e derramarei, e eu frisei, pastor Leleco, eu vou com calma aqui, eu frisei isso aqui na minha Bíblia, no capítulo 2, e você leu comigo. E depois disso, derramarei o meu Espírito. Oh, irmãos. Central, tem um segredo aqui, ó, presta atenção. E depois disso, depois do quê? Para ser cheio, tem algumas direções que precisam ser tomadas. Depois do quebrantamento, e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão... Oh, gente, vamos gritar isso aqui? Os vossos velhos terão... Se tem uma coisa que velho faz muito pouco ou não faz, é sonhar. Eu tive meu pai ancião, e o Senhor recolheu meu pai com 73 anos. E por algumas vezes, pastora Rosângela, eu vi o meu pai falar isso aqui, foram muitas vezes, isso aí não é mais para mim não. É para essa garotada nova que está chegando aí, ó. Por quê? Porque na velhice, geralmente a maioria já está sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma novidade na mente. Só que a palavra está gritando, se nos voltarmos para Ele, se nos voltarmos para Ele, até quem não sonha vai começar a sonhar. Eita. Eu não sei quem já entendeu, mas eu vou falar de forma bem clara. Se está sem motivação para 2025, se relaciona com Ele. Oh, vou de novo, se relaciona com Ele. Cria intimidade com Ele. Quem abre o teu entendimento para você projetar, isso não vem de você, vem dEle. Está faltando o quê? Relacionamento. Está faltando o quê? Intimidade. Quebra a religiosidade, filho. Para de cumprir teu protocolo semanal.
dos dias de culto da igreja. Deus quer te encontrar quando as luzes se apagam no templo. Eu vou de novo. Deus está querendo te encontrar ainda hoje, quando a porta se fechar. Deus está querendo te encontrar novamente na madrugada. Deus está querendo te encontrar amanhã, antes que o culto comece. Eita, o Espírito está com saudade de você. Sabe o que é que eu estou querendo dizer e vou falar de forma clara? Para de oferecer só o que é cobrado. Se tem alguém sentindo Deus aqui, abre a boca para adorar. Para de oferecer só o que é cobrado. Para de oferecer só o que é cobrado. Ofereça algo a mais, porque tem abundância do céu na tua direção. Eita! Aleluia! Aleluia! Posso te liberar uma palavra cheia de ousadia no Espírito Santo? Esse ano já é o 3º ano que eu prego no Janeiro Profético aqui. Tenho a honra de receber esse convite, esse presente. 3º ano que eu prego aqui no Janeiro Profético. Mas com a autoridade de Deus eu vou liberar para quem quiser pegar. Para de viver as mesmices no ano. Para! Fica 12 anos clamando, projeta um monte de coisa. Quando acaba os 12 dias de clamor, volta tudo a mesma coisa. Mas esse ano não. Para desespero do inferno, esse ano não. Rasga tua alma, filho. Rasga tua alma. E munida de autoridade do Espírito Santo, eu vou liberar uma palavra. Você sabe onde precisa melhorar. Você sabe onde o Espírito vem no secreto te cobrando. Sai disso, sai disso, sai disso. Melhora, não te quero aí, não te quero aí, não te quero aí. E você não dá vazão à voz do Espírito. Quer passar pela terra sendo só mais um ou quer marcar a tua geração? Quer ser só mais um componente de cadeira ou quer ser alguém que alguém aponta e diz, é cheio do Espírito, é diferente. E eu viro para a juventude da igreja e aponto com autoridade para dizer, não tem idade para isso não, tá? Você pode ser criança cheio do Espírito Santo, adolescente cheio do Espírito Santo, jovem cheio do Espírito Santo. Essa mesma porção que está sendo liberada para a igreja está sendo liberada para vocês. Só não pega quem não quer. Mas se tiver coração rasgado nessa noite, se tiver voluntário dizendo eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, Ele te alcança. Eu falei para vocês que eu estava numa briga interna. Eu estava numa briga interna exatamente por esse momento aqui da palavra. Eu sempre oro ao Senhor pedindo, Senhor, não me deixa ser mensageira sem mensagem. Eu não quero cumprir uma agenda onde eu vou. Eu quero ser profeta, profetiza do Senhor onde o Senhor me leva. Eu sempre falo isso para Deus. E o meu coração andou queimando por esses dias, por causa desse dia, dessa noite. E o Senhor ministrou algumas coisas ao meu coração que eu fiquei um pouco resistente em compartilhar. Eu confesso, sou falha como todos são. E eu sentei aí nessa cadeira dizendo, vou pregar tal texto. Mas quando dobrei os joelhos para orar, eu falei, Senhor, confirma de novo. Se o Senhor confirmar, eu vou entender que é a tua voz. Aí vem o pastor Rafael, lendo Joel, eu até ri, estou entendendo, Espírito Santo. Não é o que eu quero, né?
Oh, irmãos, sabe por que eu prego isso aqui com propriedade? Saia da religiosidade. Para de entrar no templo só para bater cartão. Porque eu já vivi isso aqui. Eu sou crente, Tati, desde que eu nasci. Desde que eu nasci eu sirvo ao Senhor. Meus pais, quando o Senhor me trouxe a essa terra, os meus pais já eram servos de Deus. E eu cresci no Evangelho, pastora. Mas eu entrei num período, estando num templo todo dia praticamente. Quase todos os dias. Existiam dias que eu vinha mais de uma vez. Bati o cartão. Só que eu estava perdida dentro de um templo. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós nos enganamos, achando que o tempo que a gente serve aqui, ou a quantidade de dias que a gente vem no culto, nos dá garantia de céu. Não dá. Ativa na igreja, muito ativa. Sabe qual era a minha função na igreja, pastora Natasha? Eu cantava no departamento e eu era responsável por todas as decorações da igreja. Toda a parte decorativa da igreja, quem fazia era eu, junto com uma outra equipe que eu liderava. Casada já. Mãe, já era mãe. E entrei nesse período onde eu fiquei desviada dentro de um templo. Quantas reuniões que eu entrava vazia e voltava para minha casa vazia. Quantas vezes eu dizia, eu preciso ir, porque eu tenho responsabilidade. E eu não entendia que Deus não nos quer dessa forma aqui. O que deve me trazer a esse lugar não é a obrigação. E eu entrei num período desesperador, pastor Leleco. Terrível. Sabe como é uma pessoa dessa num culto como esse aqui? Ela só observa os defeitos. Eu reparava todos os defeitos na reunião. E quando Deus, ainda por bondade e misericórdia, tentando fazer como Joel, me dá uma sacudida, usava alguém, eu dizia, está mandando letra para mim. Estão me perseguindo. E como? Todo dia. Trabalhando. Voltava para casa todas as vezes, sem nada na mão. Porque quem entra sem oferta volta dessa forma, vazio. Culto é oferta. Culto é sacrifício. Culto é ofertar o que dói em você. E eu fiquei assim por um tempo, gente. Aí eu tive uma brilhante ideia. Olha a minha ideia. Eu vou começar a orar. Para Deus mudar essa situação toda, eu vou começar a orar. Passei a colocar, pastor Leleco, o meu relógio para despertar 3 horas da madrugada, porque é o horário da oração poderosa.
Meu pensamento. 3 horas da manhã, todo dia agora eu vou passar a orar. 3 horas da manhã, meu relógio despertava. E eu levantava. Deitava na beirada, ajoelhava na beirada da minha cama e começava a orar. Senhor, eu preciso que o Senhor faça algumas coisas. Porque a situação naquele lugar está insustentável. E se o Senhor não melhorar, não vai dar para eu continuar lá. E eu começava, melhora fulano. Eu dava os nomes de quem eu queria que Deus melhorasse. E eu citava os nomes, melhora fulano de tal. Melhora ciclano. E começava, melhora, 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 melhora. Em nome de Jesus. Amém. No outro dia a mesma cena se repetia. Isso aqui durou alguns dias. Aí chegou um dia. O relógio despertou. Coitado do Espírito Santo, deve ter pensado, vem ela de novo. E vim novamente. Senhor, está insustentável. Melhora fulano, Senhor. Melhora ciclano, melhora, melhora, melhora. Para que o ambiente fique agradável. Só que naquela madrugada o Espírito Santo resolveu falar. Ele quebrou o silêncio e resolveu falar naquela madrugada. E quando ele começou a falar, ele fez uma pergunta para mim. E dessa forma ele perguntou: Marta, você está insatisfeita? Aí eu virei para o Espírito Santo e falei: estou, Senhor. Meu coração queimou. Estou. Aí ele respondeu ao meu coração: se você está insatisfeita, Marta, por que não começa sendo você a mudança? Eu não continuei orando, porque eu me senti como se eu tivesse levado uma surra, um tapa. Eu fiquei constrangida. Eu levantei do meu quarto e fui para a minha sala, sentei numa poltrona que eu tenho na minha sala e comecei a chorar. Porque naquele momento ali, o Espírito Santo me permitiu, ele me permitiu ver a mim mesma e quem eu estava sendo. Sabe o que estava acontecendo comigo, igreja? Eu estava a vida inteira dentro de um templo, mas caminhando a passos largos para o inferno. Eu comecei a chorar, porque naquela madrugada eu me enxerguei. Naquela madrugada eu consegui me ver. E quando a venda dos meus olhos caíram, eu comecei a chorar, eu falei: Espírito Santo, que perigo que eu estou correndo. Estando quase todos os dias dentro de um templo, mas caminhando em direção contrária. Eu comecei a chorar e eu comecei a dizer para o Espírito Santo dessa forma: não são eles que precisam de mudança. Quem precisa de mudança sou eu. Eu estou me vendo. Que sujeira é essa minha e eu tentando limpar alguém. Eu me lembro naquela madrugada que eu
me joguei no chão da minha sala. E eu chorava muito. Sabe o que eu estava fazendo naquela madrugada a partir daquele momento? Eu parei de rasgar a veste. Passei a rasgar a alma. Tenha misericórdia de mim. Eu comecei a rasgar meu coração e clamava: tem misericórdia de mim. E eu comecei a lembrar de um compromisso que eu tinha, que eu fiz. Quando no dia do sepultamento da minha mãe, eu fiz um compromisso e eu falei: eu vou conhecer Jesus. E no dia do sepultamento da minha mãe, eu fiz uma promessa, uma aliança com Deus. Eu falei: eu vou ver de novo a minha mãe. Eu não abro mão disso. Só que a religiosidade estava cobrindo os meus olhos a um ponto que estava me fazendo caminhar para o inferno sem que eu estivesse percebendo, sem que eu estivesse notando. Iludida, enganada, achando que estava tudo bem e não estava, pelo fato de estar todo dia dentro de um templo, todo dia participando de uma reunião, só que voltando para minha casa enferma como eu chegava, enxergando o defeito em todos e não enxergando o meu. Naquela madrugada, o Espírito Santo resolveu falar. E quando ele falou, ele descortinou os meus olhos. E eu consegui enxergar a miséria em que a minha alma estava. Porque de fato quem precisava de mudança não eram os outros, era eu mesma. Quando eu vi aquela miséria dentro de mim, eu comecei a chorar e comecei a dizer: Senhor, me limpa, me limpa, me limpa, me limpa. A minha alma não vai para o inferno, eu tenho compromisso com o Senhor. Tenha compaixão da minha alma. Jogada no chão da minha sala com o rosto no chão, eu comecei a dizer: tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. Tenha piedade de mim. Me limpa. E eu comecei a gritar isso aqui, a dizer para Deus isso aqui, de forma muito intensa: me limpa. Me limpa! Sabe qual é o nosso problema? E eu me enquadro porque eu estava nessa condição. Por isso falo com propriedade. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente acha que avivamento é quando a gente vem para um culto muito avivado, de muito grito, de muito barulho, quando alguém roda, quando alguém vai na tua cabeça, põe a mão, fala alguma coisa. Foi avivado o culto. Estou vivendo avivamento. Só que eu vim aqui, depois de viver, depois de experimentar, eu venho com autoridade dizer: avivamento é quando ele sacode a tua alma, é quando você enxerga a tua sujeira, e é quando você grita: eu preciso de mudança, eu preciso de transformação. É isso aqui que Deus quer, Deus tem para você. É isso aqui. É isso aqui que Deus tem. É isso aqui que Deus tem para vocês, juventude. Coração quebrantado, rasgado na presença dEle. Ele reconhecendo dependência. E eu clamava, eu gritava: me limpa, me limpa. Era como se eu sentisse meus pés, pastora, caminhando para o inferno. E eu dizia: não me deixa aí. Eu ouvi a voz doce do Espírito Santo naquela madrugada de novo. E é por isso que todas as vezes que vocês me veem ministrando, eu sempre falo isso aqui: eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu ouvi a voz do Espírito Santo.
Porque foi dessa forma que ele falou comigo e ele me ensinou. E naquela madrugada, mais uma vez, eu ouvi a voz doce dele dizendo: eu te limpo, Marta. Se você deixar, eu te limpo. Se você deixar, eu moldo novamente. Se você deixar, eu te encho, Marta. Se você deixar, eu faço a obra, Marta. Se você deixar, Marta. É por isso que eu entendo que Joel está querendo dizer aqui, olha, e depois disso, depois do quê? Depois de um quebrantamento, depois de você reconhecer que está errado e se voltar para Ele dizendo: me limpa, me limpa, me limpa, eu preciso. Aleluia, aleluia. Ele quer fazer de novo. Sabe quando eu imaginei ser pregadora da palavra de Deus? Nunca. Sabe quando eu idealizei estar aqui em Minas Gerais, da Central de Muriaé? Nunca. Sabe quando eu idealizei estar em tantos estados que o Senhor tem me levado? Nunca. Nunca projetei isso, Márcia. Nunca projetei. Só que aí eu completo o meu testemunho com o que a palavra veio completando. Se nos voltarmos para Ele, Ele faz além do que a gente está precisando. Vou de novo. Era escassez financeira, mas se voltassem para Deus, além de colocar tudo de volta no lugar, Ele iria encher o povo. E Ele fez isso comigo. Marta, se volta para mim. Se você deixar, eu te limpo. Se deixar, eu te limpo, Marta. Ele está falando para alguns aqui: se deixar, eu limpo. Se deixar, eu limpo. Ele está falando para alguns aqui: se deixar, eu limpo. Você não precisa se identificar não, mas dá liberdade para ele entrar aí agora, vai. Tira a mazela, tira a impureza. Vai tirando, tira o orgulho, tira a soberba, tira a arrogância, tira a petulância, vai tirando, tira. Isso não combina com o Senhor, tira. Sabe qual era meu problema nesse tempo? Tenho vergonha de dizer não. É que eu estava me achando muito suficiente para o lugar. E quem precisa ser notado não somos nós, é Ele. Por isso eu comecei a me incomodar. Melhora fulano, porque eu achava que estava pegando no meu pé. Melhora. Depois desse diálogo, dessa conversa. Me limpa, Senhor. Eu estou podre e não estava percebendo. Quem precisa de mudança não são os outros, sou eu. Me limpa. Depois desse diálogo, ele começou a dizer: eu te limpo se você deixar. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu perguntei: como que eu faço, Senhor? O que eu devo fazer? E foi quando o Espírito Santo falou para mim assim: entra pela minha palavra que eu te limpo. E eu falei: Senhor, eu até tento ler, mas eu não entendo nada do que eu leio. Aí ele veio conversando como um pai: você está fazendo errado. Você só está lendo para dizer que leu. Não é por aí não, Marta. Começa lendo pouco. Começa lendo pouquinho. No pouquinho que você lê, você medita muito. Que eu vou conversar com você. Sabe o que estava acontecendo naquela madrugada? Deus estava começando a criar um relacionamento, pastor. Porque tem hora que a gente pensa que somos nós que criamos relacionamento com Ele, mas não, é o contrário. Ele começou a criar um relacionamento comigo. E começou a dizer para mim assim: ó, leia pouco e medita muito no pouco que você vai ler.
que eu vou conversar com você. Eu comecei a acordar naquela mesma manhã seguinte. Eu acordei com uma sede. Atleta, minha atleta linda, capoeirista, né? Naquela manhã eu acordei com uma sede de Bíblia, como eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu fui direto para a palavra, escolhi um texto pequeno e li. O Senhor começou a tratar coisas, começou a alimentar minha alma. E sabe o que começou a acontecer? Eu me sentia tão cheia daquela palavra, que Ele ia compartilhando comigo em trechos pequenos que eu passei a ler. Ele disse para mim, leia pouco e medita muito. Eu lia 2, 3 versículos, passava o dia todo meditando naquilo ali, e o Senhor começou a ministrar coisas. O Senhor começou a abrir meu entendimento para que eu conseguisse ouvir, enxergar e entender. E começou a tratar. Sabe o que começou a acontecer comigo, igreja? Eu ficava ansiosa para chegar aos horários dos cultos, coisas que eu já não estava vivendo há muito tempo. Eu ia por obrigação e eu ficava, já chegou quarta-feira, já chegou domingo, eu não quero ir, mas eu vou porque eu tenho que ir lá, né? Tenho obrigação. Só que depois que o Espírito começou a me limpar através da palavra, eu ficava ansiosa, vem quarta-feira, vem domingo, eu quero ouvir palavra, eu quero ouvir testemunho, eu quero ouvir Deus. A minha congregação nessa época era uma congregação bem pequena. E quando eu chegava na congregação, a partir desse momento, era normal sempre, o pastor dizia, vem Marta cantar uma música, cantar uma canção. Era muito normal isso aqui acontecer. Só que depois desse momento, dessa experiência que eu passei a ter com Deus, Ele começava a dizer, Marta, vem cantar. Eu chegava lá e dizia, pastor, no lugar de cantar, o Senhor me autoriza a dar uma saudação pequena? Era espanto nos primeiros dias, mas Ele dizia, pode dar a saudação. O que eu comecei a fazer? Aquele pouquinho que o Senhor ia tratando no meu coração, nos meus períodos de devocionais da minha casa, eu comecei a repassar para a igreja. Eu percebia pessoas sendo edificadas através daquelas saudações tão simples. Isso me dava mais gás, me dava mais sede de palavra. E eu fui buscando ainda mais. Daqui a pouco eu estava dando saudações de 10 minutos, saudações de 15 minutos, saudações de 20. Até que chegou um dia que o pastor falou assim, prepara que você vai pregar um domingo. Eu comecei a preparar a mensagem. Eu preparei aquela mensagem por 2 meses, ansiosa para chegar o dia de pregar. Naquele dia eu preguei 1h15 minutos, e eu não sei como, mas hoje eu estou aqui na central pregando para vocês, porque avivamento é isso. O avivamento, quando chega, ele te envolve de uma forma. Eita! Sabe qual é a minha palavra para vocês nessa noite? Ele vai fazer novamente. Eita, eu não sei quem tem coragem de agarrar a palavra, mas eu vou liberar. Ele vai fazer novamente. Vai fazer em você. Quem pega a palavra. Eu já vou levantar pregadores aqui, diz amém. Eita, eu vou de novo. Deus vai levantar pregadores aqui. Deus vai levantar novos profetas nessa casa. Deus vai levantar profetisas nessa casa. Se Satanás estava achando que estava lucrando com você, não tem mais lucro. Aleluia. Ele limpou a minha alma. Sabe o que começou a acontecer comigo? Nas reuniões que eu passava a frequentar, eu não percebia mais. Porque quem vem aqui por causa dele não está preocupado com os defeitos. Eita glória. Oh. Eu vou falar algo aqui que eu sei, o Senhor ministra isso aqui no meu coração. Tem um endereço para alguém. Então eu vou fazer uma pergunta. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Ouça isso aqui. Quem eu achava que estava pegando no meu pé foi o meu maior incentivador.
era quando eu chegava na congregação, dizia: não para não, continua, se dedica, vai. Sabe por que eu estou contando isso aqui? Falando isso aqui? Só para você observar uma coisa. Olha como Satanás quer que a gente pense. Olha como ele quer que a gente fique pensando. Como eu pensava, tá pegando no meu pé, tá mandando letra para mim. Sabe por que eu estava enxergando dessa forma? Porque minha visão estava suja. Mas quando eu permiti que o Espírito limpasse, Deus me mostrou a realidade. Não é teu inimigo não, Marta, é teu amigo. Sabe quantas pessoas eu já encontrei? Pessoas que já ouviram esse testemunho que vocês acabaram de ouvir. Sabe quantos eu já encontrei dizendo: olha, depois que eu ouvi teu testemunho, eu voltei a pregar. Depois que eu ouvi teu testemunho, me deu sede de palavra, porque eu entendi que a gente não precisa ser tão... Não, você deu a receita. Se eu ler pouco e meditar muito, a parte de Deus, Deus faz. Menina, depois que eu passei a aplicar isso aqui também na minha vida, estou pregando. Sabe quantos eu já encontrei que já me falaram isso? Não consigo contar mais. Sabe por quê, irmãos? Porque avivamento, quando alcança você, automaticamente vai alcançar quem está em tua volta. Sabe quem que o Espírito está querendo encher nessa noite? Você. Ele sabe que se encher você, oh Deus, quem te cerca também vai ser cheio. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com você, porque eu sinto que Ele vai fazer de novo. Glória. É você que Deus vai usar, filho. Se você não se sente tocado, você pode permanecer no mesmo lugar que você está. Mas se você for impulsionado por essa palavra e deseja rasgar o teu coração no altar, vem para cá correndo.